Fala Fogão! Nessa sexta-feira, Anderson Moreira e Varley vão ser julgados pelo STJD em virtude das expulsões que aconteceram diante do Confiança pela 14ª rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro. E o treinador, inclusive, corre um sério risco de receber uma punição bem pesada. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é a declaração de amor de Joel Carli em relação ao Botafogo. O zagueiro ficou muito feliz por conta do seu retorno, principalmente com esse retorno com gol, o gol da vitória. E eu faço questão de comentar isso aqui também. Para encerrar, quero destacar aqui que o árbitro que cometeu uma série de falhas no jogo Botafogo e Brasil de Pelotas já tem garantido a sua escala na primeira rodada do retorno dessa Série B. É assim que funciona a arbitragem do futebol brasileiro. O cara erra, nada acontece e ele sabe então que pode errar de novo, que a vida vai seguir. Tudo isso eu quero comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai poder ser avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal e de quebra vai me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação é essencial para o crescimento do canal. Além disso, fica o convite para logo mais, por volta de 8h15 da noite, você chegar aqui no canal para participar da live, onde a gente vai fazer aquela resenha gloriosa, já falando a respeito dessa partida entre Guarani e Botafogo, fazendo também a análise da 19ª rodada, projetando aí um segundo turno, tem muita coisa bacana para a gente conversar, então fica o convite, 8h15 da noite, live aqui no Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, justamente o julgamento de Anderson Moreira e Varley, que acontece nessa sexta-feira no STJD. A situação do treinador é muito mais complicada do que do Varley. Por quê? O Varley foi expulso na partida diante do Confiança numa falta simples, para matar um contra-ataque. Ele perdeu a posse da bola, caiu nas pernas do atleta adversário e com isso tomou o segundo amarelo, Por conta disso, a expulsão. O árbitro relatou na súmula que ele saiu de campo sem contestação, sem criar caso. E como ele já cumpriu um jogo de suspensão automática, o máximo que pode acontecer, como ele foi enquadrado no artigo 250, é ele pegar mais 2 jogos. Só que nesses casos, quando o atleta sai de campo sem contestar, sem xingar, sem criar caso, é muito comum que ele seja absolvido no julgamento. Ficando elas por elas, já cumpriu o jogo de suspensão, está liberado para jogar, Então vamos torcer por isso. Já no caso do treinador, o buraco é bem mais embaixo. Por quê? O Anderson Moreira ele foi enquadrado em 2 artigos. O 258, que diz respeito a ter conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, podendo pegar de 1 a 6 jogos de suspensão, e também no artigo 243, que diz respeito a você xingar alguém da equipe de arbitragem na sua honra, ofendendo a sua honra. Nesse caso, a suspensão pode ser de 4 a 6 jogos, mais multa que varia de 100 a 100 mil reais. O total dessa pena do Anderson Moreira, além desse lado financeiro, pode chegar a 12 jogos de suspensão. Logicamente é preocupante, porque se o Anderson pegar eventualmente a pena máxima, ele vai deixar de comandar o Botafogo na beira do gramado em 12 partidas. E não tem como a gente deixar de falar. Vai fazer a diferença na vida do Botafogo. Uma coisa é você ter o comandante ali na beira do gramado, os jogadores olharem para a beira do gramado e perceberem ali, o Anderson Moreira está ali e está nos orientando. Outra coisa, por mais que esteja no dia a dia, é você ter o auxiliar. São pessoas diferentes, com energias diferentes, e isso pesa. E a gente tem que ser realista em relação a isso. Então, temos que ficar de olho nessa situação. O Anderson Moreira não pode pegar a pena máxima, seria inclusive muito injusto ele pegar a pena máxima, porque a gente vê aí a arbitragem cometer uma série de barbaridades e nada acontecer. E por falar nisso, vale aqui comentar o caso do árbitro que apitou Botafogo e Brasil de Pelotas. Você acha que ele vai pegar uma geladeira por conta dos erros grosseiros que ele cometeu nessa partida, pela 18ª rodada? Que nada! A CBF já escalou o árbitro Thiago Luiz Scarascati para a partida entre Remo e CRB, na 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É assim que funciona a arbitragem aqui no Brasil. O árbitro erra grotescamente e não é punido. Então o que passa de mensagem para o profissional? Obviamente que ele pode cometer outros erros dessa forma que nada vai acontecer. Quer dizer, depende de contra quem for o erro, Quando for um time que tem peso na política, nos bastidores, infelizmente não é o caso do Botafogo, de repente ele pode pegar uma geladeira. Agora, errou contra o Botafogo, 2 pênaltis não marcados, 1 expulsão não dada, segue a vida que tá tudo certo. Infelizmente é assim que acontece. E a gente tem que começar a pressionar a CBF, e os clubes têm que fazer isso, Esse aqui é um ponto muito importante. Os clubes brasileiros, eles têm que se unir
e cobrar da CBF uma arbitragem profissional. Enquanto cada clube olhar para o seu próprio umbigo, quando eu sou prejudicado, eu reclamo. Quando eu não sou, segue a vida, segue o jogo. É assim que funciona. Enquanto for dessa maneira, enquanto não houver uma pressão macro pela profissionalização da arbitragem do futebol brasileiro, a gente vai continuar vendo esse tipo de situação. O que sinceramente é uma pena. O futebol movimenta muito dinheiro, é uma indústria bilionária, né, e a gente sabe como é que funciona. E o único ponto aí no futebol que ninguém fala em profissionalizar é a arbitragem, o que não faz o menor sentido. É um dos grandes influenciadores dentro de uma partida, porque é o cara que está com o apito, é o assistente que está com a bandeirinha. Então, logicamente, isso faz a diferença. Os clubes têm que se unir, pressionar a CBF, profissionalizar a arbitragem. Não tem condição de uma pessoa que pode influenciar tanto o destino de uma partida ser amador. Não faz o menor sentido e os clubes têm que se unir para poder fazer essa pressão. Se ficar nessa de cada um olhar para o seu próprio umbigo e só reclamar quando é prejudicado, nada vai mudar. Infelizmente, essa é a grande realidade. Agora, falando aqui a respeito do Joel Carli, cara, eu quero destacar isso aqui, a declaração do Joel Carli, as aspas do Joel Carli, porque, sinceramente, o nosso zagueiro, depois de tanto tempo afastado, não podendo fazer aquilo que mais ama, e inclusive no Botafogo, que é um clube que o Joel Carli ama de verdade, falou isso na sua declaração, né? A gente tem aqui que destacar. É um retorno triunfal, com um gol da vitória, um cenário assim muito propício para a gente enaltecer a figura do zagueiro. Quando o Carli foi contratado naturalmente para fazer a composição da dívida, isso gerou toda uma dúvida na torcida botafoguense. Não foi unânime essa dúvida, tá? A verdade seja dita, teve muito torcedor falando que bom a contratação do Carli e tal, mas outros torcedores, e eu me incluo nesse grupo, ficaram com aquela dúvida. Como é que o Carli vem em condições médicas? Qual é a condição física real do Carli? Ele não jogou no Campeonato Carioca, não jogou durante boa parte desse primeiro turno, se machucou apenas treinando e tudo isso ia corroborando aquela tese de que o Carli realmente ia estar lá só para fazer figuração. Mas depois dessa partida diante do Brasil de Pelotas, onde ele entrou por uma necessidade, já que o Gilvan estava sentindo um pouco a parte física, tinha que ficar ali no banco de reservas para ser preservado, quando o Carli entra, faz o gol e todos os jogadores, todos os torcedores e inclusive atletas que já trabalharam com ele vão lá no seu Instagram para enaltecer esse retorno do zagueiro, a gente percebe o quão importante é a figura do argentino, a figura de El Capitán, né? O nosso zagueiro, o nosso xerife, o nosso líder, dentro e fora de campo. E o Carli, através das suas palavras, demonstrou essa felicidade. E eu quero comentar isso aqui porque realmente são palavras muito bonitas, muito bacanas. Em resumo, o Carli disse que foi muito emocionante, uma sensação única e que ele ama muito o Botafogo. Palavras do Carli: amo muito esse clube. E a gente percebe isso nas atitudes, nas palavras, nas ações. A gente percebe que, de fato, o Carli tem um amor pela estrela solitária. Eu não sei se você reparou, mas quando ele balança as redes, ele chega e beija o escudo, o que é um gesto raro hoje em dia no futebol. Mas o Carli tem uma ligação emocional com o Botafogo, dá pra perceber isso. Ele também diz que trabalhou muito forte para ter essa oportunidade, que realmente demorou para chegar esse momento de ser titular, de ter a braçadeira, que por isso ele se dedicou muito, trabalhou muito duro para poder aproveitar esse momento, ter esse momento, essa oportunidade. E que na partida diante do Brasil de Pelotas, ganhar o jogo com um gol dele foi um momento efetivamente muito especial. Palavras do Carli. E eu enalteço aqui o ser humano, o atleta. Deve ser muito difícil para um atleta profissional ficar tanto tempo afastado, não podendo fazer aquilo que ele ama de verdade, que é jogar futebol. Né? Foi assim no Aldosivi da Argentina, ele disputou 3 partidas, se machucou, ficou afastado, volta para o Botafogo para fazer a composição da dívida, não consegue jogar nem no Campeonato Carioca, mas aí ele chega, entra em campo como titular, depois de já ter jogado 15 minutos na partida anterior diante do Operário, entra em campo, faz o gol da vitória, então é muito emblemático que a gente possa ver mais vezes o Carli vestindo a nossa camisa. Sinceramente, eu não acredito que ele vai ser titular já nessa próxima partida diante do Guarani, até porque o Carli não deve ter condições ainda de jogar final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. A gente pode correr um risco aí de estourar a parte muscular, e esse é um ponto frágil do Carli, infelizmente, né? Todo mundo sabe disso, que ele tem essa dificuldade na parte muscular, mas a gente tem que torcer para que em outros momentos o Carli possa estar em campo. Ele é um cara que ajuda muito, agrega muito, a comissão técnica gosta, os jogadores têm um carinho enorme pelo Carli e a torcida também. A torcida se vê representada por Joel Carli dentro de campo. Verdade seja dita.
Mas e você, Fogão? O que você pensa a respeito dessas informações que eu trouxe aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante, você sabe disso. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço, compartilhe com outros torcedores, em grupos do WhatsApp e redes sociais. Lembrando que mais tarde tem a live aqui no canal, então chega mais no Fala Fogão por volta de 8h15 da noite para aquela resenha gloriosa. Eu aguardo vocês mais tarde aqui no Fala Fogão.